Om Jaya Guru, Jaya Guru, Parivan, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Parivan, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Parivan, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série de leitura, contemplação, reflexões em cima do Narada Bhakti Sutra, tratado sobre a devoção, atribuído ao grande Narada Muni, este arquétipo do devoto, esta personalidade espiritual que materializa para nós a completa identificação da alma com o caminho da devoção. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia: o caminho para esta época é exclusivamente amor rendido, devoção total a Deus. Não confundir com religião, não confundir com emocionalidade, não confundir com ritualismo, não confundir com dogmatismo, não confundir com sectarismo. É amor e devoção a Deus, o único caminho. Não é um caminho melhor, não é um caminho alternativo, não é um caminho possível, é o único. E ele dizia: a devoção conforme Narada ensina é a devoção da qual ele está falando. Para exemplificar, ok? Então, aqui estamos lendo esse Narada Bhakti Sutra para meditar a respeito do quão próximo ou distante está da nossa vida e o quanto podemos fazer para alcançar, não é? Essas resoluções façam parte do nosso viver, pela graça de Deus. Hoje vamos aqui ler o 7º Sutra. Sutra é um aforismo, uma sentença muito breve, que necessita justamente de uma explanação. E por isso que, com base na literatura de sutras, vão existir tantas correntes diferentes. Por quê? Os acharyas, os interpretadores, têm concepções às vezes diferentes sobre o mesmo aforismo, porque são ideias que permitem, né, uma maior abrangência, ainda que quanto mais fiel for ao contexto daquela concepção e a própria tradução, né, existem consensos a respeito de certos significados, né, ainda que você tenha, né, esse caráter polissêmico das palavras que, né, permitem variantes, sem dúvida nenhuma. Mas você tem quase sempre uma maior consistência na identificação desses sutras, em todas as literaturas de sutra. E o apontamento, né, desta inclinação mais para cá ou para lá vão indicar as correntes. Mas aqui, no Tratado da Devoção, não há como escapar, né? Ele é todo fundamentado na ideia da superioridade do caminho da devoção e do quanto ele é devoção a Deus. Não é devoção a você mesmo, devoção ao amor, devoção à beleza. As pessoas gostam disso, né? É só o amor. Amor que eu tenho pelo mundo, amor que eu tenho pelas pessoas, amor que eu tenho pelo bem, amor que eu tenho... Não, não é esse. É um amor por Deus. E não é Deus, assim, o Deus que está no pólen, Deus... Não, não. É uma pessoa suprema a qual você se identifica como pessoa. Ah, mas eu não sou pessoa, Marcelo. Essa pessoa é apenas uma identidade transitória. É, o Marcelo, definitivamente. O fulano, ciclano e beltrana, sim. O corpo que nós usamos, de fato. A mente identificada com essas características aqui
desta persona passageira histórica, sem dúvida. Mas o que está por detrás disso é pessoa, que usa o corpo, a mente e essas identificações para manifestar-se nesse universo. E por isso somos limitados em nossa identidade como pessoas espirituais. Na Suprema Pessoa, temos a identidade, a alma de nossa alma. E por isso, se buscamos com o amor a pessoa suprema, nós nos identificamos como pessoas espirituais eternas também. Ok? Então, o nascimento humano é raro e ele é o único que nos permite meditar a respeito do Supremo, porque é com o nascimento humano que nós temos uma identidade de pessoa. Não é? Se não fosse assim, o desejável da vida espiritual seria nascermos como corais do oceano. Não é verdade? Mas ninguém diz isso, não é? Você vai praticar muita austeridade e para alcançar o nascimento de coral, lá na barreira de corais da Austrália, porque isso é o nascimento do mar, porque você já ali está desidentificado como pessoa, você está junto com os outros. Não, ninguém diz isso, porque seria estúpido e idiota, não é verdade? Então não se diz isso, se diz o contrário. Você alcança o nascimento humano porque você tem a consciência de ser uma pessoa. Você não é essa pessoa que nasceu do material genético dos seus pais. Esse é o bonequinho de barro. Mas o hálito divino lhe deu uma identidade espiritual e eterna. Não é? Voltando ao Gênesis aqui. Não é? Muito bem. Então vamos fazer aqui uma recapitulação enquanto estamos aqui nesses primeiros sutras de tudo que já lemos aqui. O primeiro sutra diz: agora, portanto, exporemos a doutrina da devoção. Quando ele diz agora, portanto, ele está começando, porque isso aqui não é um fragmento de um outro texto. Começa assim mesmo. Então, por que é agora, portanto? Agora, portanto, minha assembleia de pessoas que já labutaram nessas tentativas de karma, de jhana, vocês agora chegaram a esse estágio superior, não é? Primeiro, caminho de karma yoga, sem conhecer Deus, ok? Aí você faz assim: tudo que eu faço na vida é porque eu sou um servo de Deus. E tudo que eu realizo na vida, eu realizo como para Ele. É uma coisa que você não viu ainda, Deus perpassando tudo. Você não tem essa visão, você não tem o conhecimento de Deus. Mas é uma ideação muito boa. Ela não é ainda, evidentemente, conhecimento de Deus, não é a coisa superior, mas você está trabalhando. De muito trabalhar com sinceridade e afinco nessa via, você purifica o seu discernimento e começa a pensar: realmente, tudo é transitório, tudo passa. Esse corpo não sou eu, essa mente não sou eu. Deus é o único, eterno, a substância de tudo. E começa a pensar nisso de tal forma intensamente e agir como um servo de Deus que o pensamento de que só Deus é verdadeiramente substancial e eterno e real nesse sentido vai se tornando muito consolidado na nossa intelectualização. Ainda não é uma visão, nós não vimos Deus e nós não percebemos tudo como parte da mãe de seus 24 princípios cósmicos. Mas nós estamos trabalhando muito arduamente e com sinceridade. Isso são os degraus anteriores da devoção. Então, quando a gente chega a um certo estágio em que já labutamos bastante no esforço de realizar coisas querendo que isso seja um ato para Deus e de raciocinar de que tudo é transitório e só Deus é eterno, depois de alcançarmos essa labuta, sem termos de realização espiritual ainda, sem termos conhecido Deus, vem um momento em que o nosso coração começa a ser tocado por uma emoção espiritual de afeição, desejo, busca por Deus como pessoa. E aí a gente transcende e chega a esse estado. Agora, portanto, você é capaz de ouvir a doutrina do amor. Muito bem. O segundo sutra diz: este bhakti, esta devoção, este amor, é de fato a natureza do amor supremo dirigido a Deus. Ou seja, essa característica de que você começa a ansiar por Deus é verdadeiramente o precioso sentimento devocional, que é sempre precioso sentimento devocional quando é voltado para Deus. Muito bem. Não é o amor genérico, o amor pelo amor. Não, o amor por Deus. Okay? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu alimentasse o mundo inteiro, ainda que eu carregasse montanhas com o meu dedo, se eu não tivesse amor por Deus, nada disso valeria. É esse o significado. Okay? Não aceitem enganações, pilantragens, mentiras, dizendo: não, é o amor, simplesmente o amor, toda forma de amor.
É disso que... Não é disso, não é disso, não é disso. É o amor por Deus, que é uma pessoa que você ama. Ok? Muito bem. Dito isso, chegamos ao terceiro sutra. O amor supremo pelo Senhor, chamado devoção divina. Chamado devoção divina é o amor pelo Senhor, veja, não é o amor assim. Também é da natureza da imortalidade, ou seja, a base da imortalidade, ou seja, você não nasce mais, cresce, morre, nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, envelhece, morre. Quando você alcança o quê? O amor supremo ao Senhor. Não é que você alcançou a impessoalidade e se tornou uma gota do oceano e por isso você se tornou imortal. Não é isso, tendo obtido essa devoção suprema ao Senhor. É isso que é chamado de devoção divina, também é a natureza da imortalidade. Ou seja, a natureza da imortalidade, a consistência da imortalidade é essa natureza da personificação do amor. Só se você quiser dar nó em pingo d'água para transformar isso em outra coisa. Então não dá. Né? Muito bem. 4. Tendo obtido essa devoção suprema, essa devoção a Deus, o devoto alcança a perfeição e a perfeição e a imortalidade e fica extremamente satisfeito. Ou seja, perfeição, vamos esclarecer, é aquilo que não tem defeitos. Nesses tempos, sobretudo nesse contexto, né, de muita elasticidade, é necessário esclarecer o óbvio às vezes, né? Perfeição é o máximo, não tem mais. Perfeição é devoção a Deus. Então, aquele que alcançou a perfeição fica satisfeito. Então, as angústias, por exemplo, do príncipe Siddhartha Gautama, as angústias do nobre Swami Vivekananda, não são mais vivenciadas quando você alcança o amor supremo a Deus. Por isso que Sri Ramakrishna, ao contrário de Swami Vivekananda, que era muito angustiado com o mundo, não era angustiado com o mundo, porque ele já tinha encontrado Deus. Essa é a diferença. Aqueles que não têm a experiência do conhecimento de Deus, que não têm essa devoção suprema, o que acontece com eles? Eles estão muito angustiados com o fato de existir guerras no mundo, fome no mundo, miséria no mundo, maldade no mundo, não entendendo aquelas palavras do Senhor Jesus que diz: os pobres sempre vão estar com vocês. Sempre. Porque é da natureza da existência material essa transitoriedade. E essa, né, discrepância. Tem uma árvore muito grande, uma árvore pequenininha. Existem pessoas com vidas dramaticamente sofridas, com as quais aqueles que não têm uma vida tão sofrida devem ter compaixão, ajudar no máximo possível. Mas nós devemos entender que isso não se resolve nunca. Não se resolve nunca. É transcendendo o mundo, conhecendo Deus por amor a Ele, que você fica satisfeito. O mundo nunca vai te satisfazer. Muito bem, né? Tendo alcançado essa devoção. Tendo alcançado então essa devoção a Deus, amor supremo a Deus, veja que é um. É este. Não é aquele, não é todos. É este. É um indivíduo, é uma alma eterna que busca e que realiza e que alcança. É porque é um caminho de multiplicidades, não é? Não é porque todos são Brahman, todos têm. Não. Uma alma que alcançou esse amor supremo, tendo alcançado esse amor supremo, o que acontece com ela? Atinge a perfeição, fica satisfeito. E qual é a característica desse satisfeito? Não se importa com nada. Nunca se aflige, nunca odeia, nunca se deleita com nada, não encontra nenhum desejo ou entusiasmo pelos gostos sentidos. Ou seja, não está mais afetado por essas características daqui. Não quer dizer que não viva aqui. Vive aqui, mas não está mais afetado. O afetado é aquele que não teve essa suprema devoção. E por isso que você vê pessoas muito boas, muito nobres, religiosas, éticas, conscientes das escrituras e do conhecimento sobre Deus, mas que não tem o conhecimento pessoal de Deus, pessoa a pessoa. Sri Ramakrishna diz: você precisa falar com Deus pessoalmente, você tem que perguntar para ele como pessoa, ele vai estar diante de você e você vai conversar com ele, assim como estou conversando com você, só que de um modo muito mais concreto. E aí Deus vai dizer a você as coisas. Né? Aquele que não tem esse conhecimento, ele fica pegando o papel da ventania das coisas do mundo. Por isso que é angustiado. Muito bem. Não é? Então esse não tem mais essa característica. Então, o sexto, o último, que falava: tendo conhecido esta devoção, este amor, tendo alcançado isso, a pessoa fica intoxicada,
silenciosa e desfruta do ser. Ou seja, ele está num estado constantemente assim, como se Ramakrishna ficava, né? Ele começou a ficar fora do ar, seus olhos ficaram lágrimas saindo, o seu rosto sorridente olhando para o vazio. E ele estava como uma estátua, estava como uma peça de madeira. Por quê? Fica completamente, né? Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya, né? Ficava de modo tão estaticamente lançado no amor puro, Prema Bhakti, que foi levado pelas ondas do mar e foi pescado numa rede. Vivo, completamente vivo. Mas ele estava completamente alheio às circunstâncias materiais. Tal é a intoxicação. Você lembra, né? A palavra dos sufis. Os sufis, os intoxicados do vinho do amor divino, né? É esse amor que intoxica. Coisa que a pessoa que não busca o amor não vai entender nunca. Fala assim, não, intoxicação. Ele está dizendo que eu tenho que ficar chapado. Não, não é isso. Não é, não é. Muito bem. Sétimo, o sutra de hoje. Eu faço essa recapitulação porque é assim que é o sutra, né? Ele é como uma japamala. Ele é como uma guirlanda. É um conjunto. E aí você precisa voltar a isso sempre porque nós somos muito desatentos, né? E esquecemos. Pô, mas isso aqui veio do nada? É assim? Fica estranho. Não, tem uma sequência. Como as bem-aventuranças do Cristo, né? Bem-aventurados os meios de espírito, né? Os que choram, né? Os mansos. Assim, vai seguindo, né? Uma coisa com a outra torna tudo possível. Muito bem. Hoje, Sutra de hoje. Por ser da natureza da renúncia, não há elemento de desejo nesse amor divino. Importantíssimo. Sri Ramakrishna dizia: todos precisam ser renunciantes. Todos. O que não significa dizer que todos devam ser sannyasins. Ter a renúncia externa. Ele dizia: a renúncia para todos é interna. Para todos, a renúncia é interna. Alguns vão manifestar essa renúncia externamente. O que, na maioria dos casos, é um obstáculo para a renúncia interna. Porque a pessoa está tão interessada em mostrar ao mundo que ela é um renunciante, é porque talvez ela esteja apegada aos referenciais do mundo. Por isso que Sri Ramakrishna, por exemplo, nunca usou uma roupa ocre. Ele, por exemplo, retirou o seu cordão bramânico. Ele não usava nenhuma identificação de tilaka, se conectando a nenhuma das seitas, a nenhuma das escolas, a nenhuma das sampradayas. Ele nasceu num ambiente brahmin Vaishnava, ele servia no templo de Kali, ele estava relacionado sempre com pessoas dos mais variados tipos, mas ele não se identificava com nenhum grupo particular. Por quê? Porque assim ele poderia ser amplo e poderia se relacionar com Deus e ver os seus filhos todos de uma mesma forma. Então a imagem de Sri Ramakrishna, Thakur, se apresenta para nós atualmente de um modo a nos dar um ensinamento pela sua própria imagem. Medite na forma adorável de Thakur Sri Ramakrishna e você será tocado por essa identificação. Ok? Não sectário, completamente livre e totalmente renunciante, né? Tyagi Ishvara, senhor dos renunciantes, ainda assim, casado, não é? Ele era? Mas ele não tinha um casamento concretizado materialmente, sexualmente. Deixou de ser casado por isso. Será? Será que é assim? Devemos ver. Ponto é que ele estava demonstrando um testemunho de verdadeira renúncia, entrega completa, ainda que isso não fosse exterior. Ok? E aí diz, por ser da natureza da renúncia, esse amor supremo a Deus, por quê? Sri Ramakrishna dizia, né? Ó mãe, eu deixo diante do seu altar a beleza e a feiura. Eu deixo diante do seu altar a inteligência e a burrice, a ignorância e a sabedoria, a bondade e a maldade. Dei-me amor por ti. Ou seja, eu estou dando tudo para você. Sanidade e loucura, saúde e doença. As características da dualidade, né? Esse universo todo em dualidade é
nascido, gerado do poder primordial de Deus. E aqui Thakura estava falando com a mãe. O ensinamento de Sri Ramakrishna é sobre casal divino, ok? Brahman e sua Shakti são inseparáveis. Então ele estava se comunicando com Deus através da mãe. Ele estava dizendo: a única coisa, mãe, que eu não posso dar a você é a abdicação da verdade. A verdade eu preciso manter. Mas o resto, eu dou tudo para ti e eu peço. Conceda a mim apenas que eu não seja nunca um atado, um esquecido. Não dualidade, não dualidade, cuspo nisso. Porque não dualidade, né, a busca dos advaitins é apego a se livrar do sofrimento. Eu quero moksha. Certa vez, Sri Ramakrishna Paramahansa estava conversando com o jovem Naren. E Sri Ramakrishna disse: o que você mais almeja? E Naren disse: alcançar moksha. E Sri Ramakrishna disse: eu esperava mais de você. Era para você querer ser como a árvore baniano, a grande figueira, para dar sombra aos outros. Porque é isso que fazem, né, os grandes amantes de Deus. Veja, alguém diz assim: ah, isso de Bhakti, isso é alienação. O importante é ser como aquele agente social que vai lá dar sopa para as pessoas. Não. O amante de Deus, ele vem lá da sua comunhão com Deus e desce para nos dar a chave para todos terem comunhão com Deus. Então esse dá às pessoas aquilo que elas precisam. Só pode dar aquele que conheceu Deus. Por isso que Sri Ramakrishna dizia: você quer salvar o mundo? O mundo é tão pequeno. Conheça Deus primeiro, depois você vai salvar o mundo. Então é da renúncia de todas essas identificações mundanas que alcança-se o supremo amor por Deus. Por isso, né, que na natureza da renúncia não há elemento de desejo nesse amor divino. Qual é o desejo? Eu quero ter a visão de Deus. Tudo que eu quero é ver o Senhor. Tudo que eu quero é deleitar-me em Vaikunta, na terra do Senhor, na sua morada eterna. Eu quero ver as belezas dos divinos seres. Eu quero poderes transcendentais. Eu quero livrar-me do sofrimento. Quero livrar-me do sofrimento. Eu não quero mais nascer. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais... Tudo isso é apego. Isso não é prema bhakti, amor puro por Deus. O amor puro por Deus é o amor por Ele. Como eu já contei aqui a história de Dhruva Maharaj. Aquele menininho, filho da concubina, que queria ser rei para, né, mostrar a todo mundo que ele não era simplesmente o filho da concubina, ele era o príncipe. Então ele foi pedir a Deus para que Deus transformasse a sua vida. Quando ele meditou muito em Deus, ele alcançou o amor por Deus. Quando Deus apareceu para ele e falou assim: eu vou te dar aqui o que você quer, ele disse: eu já alcancei. Eu pensei que eu queria ser príncipe. Agora eu descobri que não há alegria maior do que meditar em Deus. Deus apareceu para ele e disse: tá bom, mas eu quero te dar um presente. Presente, eu quero que eu nunca mais esqueça de ti. Você esteja sempre comigo. Não é? Aqui, mãe, toda dualidade, dê-me apenas amor por ti. Então, o 7º sutra é: por ser da natureza da renúncia, o amor supremo a Deus, não há elemento de desejo nesse amor divino. Então, quando você quiser entender o que é Bhakti, saiba que aqueles que estão pregando moksha não tem Bhakti. Mas o amor a Deus, a completa entrega a Deus, a completa união com Deus, não é o livramento de todos os sofrimentos? É, você fica totalmente satisfeito. Mas você não está buscando isso. É o amor. Esse é o caminho supremo que nós devemos almejar. Pela graça do Senhor, esse amor prometido a todos nós temos um coração. Existe um santo cristão que dizia isso, né? Se é possível para você se salvar, se é possível para você ter amor a Deus, ele diz: se você tem um coração, se você tem um coração, é possível. Ok? É isso, meus amigos. Até o próximo vídeo, onde estaremos caminhando para o 8º Sutra. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.